Mais informações aqui no Jornal da Manhã. E para comentar os assuntos mais importantes deste sábado, Nelson Kobayashi, a quem agradeço demais pela participação. Bom dia, seja muito bem-vindo. Nelson, queria pedir justamente a sua avaliação acerca desse processo da derrubada desses sigilos. Faz parte, era algo esperado, e em relação ao caso do ex-ministro Pazuello, se justifica a retirada desse sigilo? Ele foi ministro da Saúde. Você acha que 100 anos de sigilo para esse processo é um pouco exagerado? É um tempo muito elástico? Gostaria da sua avaliação, por favor. Pois é, Daniel, 100 anos sempre é um período muito exagerado, né? Primeiro, bom dia a você, a Paula e a toda a nossa audiência. Há fatos que são de interesse público. Há outros fatos que são exclusivamente de interesse político. Essa ação da CGU, Controladoria Geral da União, atende muito mais a um anseio de interesse político do que a um anseio de interesse público. Pouco importa para o cidadão brasileiro saber qual foi o trâmite de um processo disciplinar contra um militar. Aliás, esse sigilo sobre um processo disciplinar do general Pazuello não é uma exclusividade dele. Os processos disciplinares de toda ordem são, em regra, sigilosos. Isso acontece a todos os funcionários públicos, desde uma merendeira de uma creche, a um professor, a um policial militar, a um fiscal e também a um general que é um servidor militar. A Controladoria Geral da União, quando quebra esse sigilo, atende, é claro, a uma política deste governo de revogar a todos os sigilos decretados no governo anterior. Mas é muito interessante porque não é sigilo sobre algo assim tão relevante para a sociedade. O fato que gerou esse processo disciplinar foi a presença do general Pazuello em um ato político. É claro que isso pode afrontar o regulamento disciplinar dos militares, que proíbe, essa participação de militares da ativa em eventos de cunho político. Mas, tendo sido punido ou não tendo sido punido, há pouca relevância, especialmente para o trabalhador brasileiro, que está muito mais preocupado em questões que podem afetar as suas condições de trabalho, a sua economia, o dia a dia e, especialmente, o futuro. Agora, Kobayashi, o uso desse mecanismo na sua avaliação, ele precisa ser melhor delimitado? É preciso promover ajustes para que não haja exageros por parte de um governo, ou mesmo aquele que acaba assumindo nessa estratégia de derrubar todos? Porque um julga que é importante você proteger a informação, o outro entende que não, é preciso deixar tudo às claras. Como você avalia isso? Na verdade, a gente já tem isso muito bem regulamentado, né? A Constituição Federal estabelece como regra a publicidade. Aliás, é um princípio da administração pública, isso está no artigo 37 da Constituição, que as coisas sejam transparentes em relação à administração pública. Quais são as exceções? Primeiro, quando há a possibilidade de ofensa à segurança nacional ou à segurança de alguém. E, em segundo lugar, quando são dados sensíveis, relativos à intimidade, à privacidade, à vida privada de alguém. Por exemplo, no caso das visitas da ex-primeira-dama que foram reveladas, são dados que não poderiam ser revelados, ou como, por exemplo, o cartão de vacina, que é um dado relativo à saúde do ex-presidente, também são dados particulares. Outras coisas são, por exemplo, dados públicos, como, por exemplo, que envolve dinheiro público, que envolve dinheiro do orçamento. Uma festa de posse, por exemplo, que é custeada pelo contribuinte. Como há um interesse público em relação a dinheiro público, aí deve ser, em regra, público. Mas, assim, é uma questão que não precisaria, na verdade, de maior regulamentação. A Constituição já diz qual é a regra e quais são as exceções.